Elementos químicos. Os elementos químicos são representados por letras maiúsculas, e se ele tiver uma segunda letra, essa letra vai ser minúscula. Alguns têm nome de origem latina e outros em homenagem a grandes cientistas. Em português, nós temos o chumbo e o potássio. No latim, esses elementos se chamam plumbum e kalium. E o símbolo é adotado a primeira letra do seu nome, do seu nome em latim. Então, aqui, o chumbo recebeu o símbolo de Pb. E por que do latim? Porque inglês, português, mandarim são línguas muito diferentes. Então, elas buscaram uma língua antiga para padronizar esses elementos químicos. Nós temos o Cúrio, o Seaborgio e o Mendelévio, em homenagem a Marie Curie, Glenn Seaborg e Dmitry Mendeleev, os símbolos CM, SG, MD. Não só esses elementos também deram nome de polônio, de rádio, aos elementos que foram descobertos por cientistas em homenagem a algum país ou propriedade de radiação. Então, Glenn Seaborg, ele teve a última maior troca na tabela periódica na década de 50. Ele, a partir da descoberta do plutônio, em 1940, ele descobriu todos os elementos transurânicos do número atômico 94 até o 102 e reconfigurou a tabela periódica colocando a série dos actinídeos abaixo da série dos lantanídeos. Então, aqui, pessoal, nós temos os períodos ou séries. São as filas horizontais da tabela periódica. Elas são 7 filas e indicam o número de níveis ou camadas preenchidas com elétrons. Lembra da distribuição de Linus-Pauling? Opa, falha técnica aqui. A distribuição de Linus-Pauling. 1s. Aqui nós temos 2s, 2p. No 3, 3s, 3p, 3d, assim sucessivamente. 4, 5, 6, 7. Seguindo a distribuição de Linus-Pauling. Grupos, famílias ou grupos, são as colunas verticais. As verticais representam um grupo ou família e encontram-se as propriedades químicas semelhantes. Para os elementos representativos, que são esses aqui e esses, o número do grupo representa o número de elétrons da última camada desse elemento, camada de valência. Então, aqui significa que tem um elétron na última camada, aqui 2 elétrons, aqui 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Famílias ou grupos. Na família 1, nós temos os metais alcalinos. Na família 2, alcalinos terrosos. No grupo 3, ou 13, é a família do boro. Grupo do carbono, grupo do nitrogênio, os calcogênios, os halogênios e os gases nobres. Lembrando que as famílias possuem características semelhantes. E aqui no meio nós temos os elementos de transição, chamados elementos de transição interna. Os representativos, novamente, são esses e esses. Metais. Os metais estão aqui nessa parte em vermelho da tabela periódica. São eletropositivos, sólidos, exceto o mercúrio, que ele é líquido. Brilho característico. São dúcteis, eles podem formar fios. São maleáveis, podem formar lâminas.
são bons condutores de calor e de eletricidade. Os ametais estão nessa parte da tabela, e são eletronegativos, quebradiços, opacos e formam compostos covalentes. Compostos covalentes, eles são formados por ligações covalentes. Eles são péssimos condutores de calor e de eletricidade, com exceção do carbono. Propriedades periódicas. Eletronegatividade é a capacidade que um átomo tem de atrair elétrons. Essa propriedade é mais forte nos ametais. Varia da esquerda para a direita e de baixo para cima. E essa propriedade nos gases nobres é tão baixa que ela é desconsiderada. Então, aqui, pessoal, o elemento mais eletronegativo da tabela periódica é o flúor e o menos o frâncio. Então, quanto mais à direita, mais acima esse elemento está, mais eletronegativo ele é. Eletropositividade ou caráter metálico é a capacidade que um átomo tem de perder elétrons. É o oposto dos ametais. Então, ele vai variar da direita para a esquerda e de cima para baixo. E desconsidera também os gases nobres. Então, os elementos mais eletropositivos estão mais à esquerda da tabela e abaixo. O mais eletropositivo, então, é o frâncio. E o menos eletropositivo é o flúor. O flúor não quer perder os seus elétrons de jeito nenhum. Potencial de ionização é a energia necessária para arrancar um elétron de um átomo no estado gasoso, transformando-o em um íon gasoso, e varia como a eletronegatividade, e inclui os gases nobres. A segunda ionização, o segundo elétron, ele requer muito mais energia do que a primeira, e assim sucessivamente. Então, nós temos o maior potencial de ionização aqui no hélio. É muito difícil de arrancar um elétron do hélio. E o potencial de ionização aqui do frâncio é bem alto. É facinho tirar um elétron do frâncio. Raio atômico é a distância que vai do núcleo do átomo até o seu elétron mais externo. E inclui também os gases nobres. Os elementos maiores estão à esquerda e abaixo, e os menores estão à direita e acima. Eletroafinidade é a energia liberada quando um átomo recebe um elétron, afinidade eletrônica, e varia como o potencial de ionização e não inclui os gases nobres. Então, nós temos a maior eletroafinidade aqui, ó, nesta parte da tabela. Densidade é a razão entre a massa e o volume do elemento, e varia das extremidades para o centro e de cima para baixo. Os elementos mais densos são o ósmio e o irídio. Resumindo as propriedades. Eletronegatividade, potencial de ionização e eletroafinidade, eles aumentam aqui na parte superior da tabela do lado direito. Esses elementos são os mais eletronegativos, têm o maior potencial de ionização e a maior eletroafinidade. Já a eletropositividade e o raio atômico são o oposto. Então, quanto mais à esquerda e mais abaixo, eles são mais eletropositivos e têm o maior raio atômico. Aqui, pessoal, novamente a tabela, dividida em grupos e períodos, e temos um segredinho. Lembra lá da distribuição de Linus Pauling? Esses elementos da família 1 vão possuir o seu último elétron, um elétron mais energético da sua camada eletrônica, como sendo a ordem que ele está. Ele aqui, ó, este elemento, ele tem
um elétron na sua primeira camada. Então, eles estão organizados, se nós olharmos um elemento e pelo número atômico fazer a distribuição dele, nós conseguiremos encontrar a posição deste elemento de acordo com seu nível mais energético ou subnível mais energético, onde a distribuição eletrônica termina. Se nós temos um elemento, vamos colocar o potássio, ele tem 11 elétrons. Distribuição do potássio é 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Então, 3s1 tá aqui, ó. Confere. O potássio está aqui na terceira fileira, na primeira coluna? Sim. Então, nós podemos prever onde que está o elemento através da sua distribuição eletrônica, seu elétron mais energético, ou seja, a posição do seu último elétron. Então, pessoal, agora com vocês, exercíciozinho. Eu irei enviar a correção para vocês na semana que vem. Espero que vocês tenham gostado desse jeito de aula e espero o retorno de vocês.